Então, gente, bom dia. Eu vou falar na aula de hoje sobre outro assunto bem interessante e que tem bastante aplicações na resolução de problemas. É uma ferramenta interessante, que é grandezas proporcionais. Então, o que são grandezas proporcionais? Então, são aquelas grandezas que variam mantendo uma relação de proporcionalidade. Como, por exemplo, se a distância percorrida por um automóvel e a quantidade de combustível gasto, né? Então, são duas grandezas, né? A distância percorrida e o combustível gasto são duas grandezas que estão relacionadas. Quanto mais você anda, né? Quanto maior é a distância que você percorre, maior é a quantidade de combustível que você vai gastar para percorrer essa distância. Outro exemplo é a velocidade média e o tempo gasto para fazer um determinado percurso. Então, se você tem um percurso fixo, né? É, Se você vai a uma velocidade, você faz esse percurso em um tempo. Se você dobra a velocidade média, você diminui o tempo de percurso. Então, são duas grandezas que também estão relacionadas. E aqui a gente tem dois tipos de relação. Por exemplo, nessa primeira aqui, na primeira, a gente tem, a gente chama essas duas grandezas de diretamente proporcional. E nesse segundo caso, a gente tem grandezas inversamente proporcional. O que significa? No primeiro caso, a distância percorrida, né, e combustível gasto. Se você aumenta a distância, o gasto com combustível também aumenta. Já no segundo caso, você tem velocidade média e o tempo, né? E o tempo do percurso. Se você aumenta a velocidade média, você diminui o tempo. E se você diminui a velocidade, você aumenta o tempo para percorrer aquele mesmo percurso. Então, são grandezas que variam de forma inversa. Então, eles são ditas inversamente proporcional. Então, a gente vai tratar desses dois tipos de grandezas, que são as grandezas, né, diretamente proporcionais e as grandezas inversamente proporcionais. Então vamos lá, o que são grandezas diretamente proporcionais? São aquelas onde a variação de uma provoca a variação da outra numa mesma razão. Não é que são de formas desordenadas. O que é que eu quero falar? Por exemplo, se uma grandeza, como é o caso desse primeiro caso aqui, a distância percorrida e combustível gasto. Digamos que se eu percorrer 100 quilômetros, eu gastei, sei lá, R$ 10 de combustível, vamos botar aqui no baixo, R$ 10. Significa que se eu andar 200, eu vou eu dobrei a distância, né? Aqui eu vou dobrar também o custo. Ou seja, vai de 100 passou para 200, então o combustível eu vou gastar agora 20. Então, dizer que são diretamente proporcional significa que essa relação aqui, ou seja, se eu dobrei o percurso, eu dobrei o gasto. Por exemplo, se eu colocasse aqui 15, então deixaria de ser proporcional. Porque daqui para cá eu estou passando de 100 para 200 e aqui eu só aumentei de 10 para 5. Então, essas duas grandezas já não seriam mais proporcional. Ou seja, elas são proporcionais no sentido que se eu dobrei uma, a outra tem que dobrar. Se eu triplicar essa tem que triplicar.
Então é diretamente proporcional nesse sentido. As grandezas estão relacionadas por uma constante proporcionalidade. E a gente vai já ver como é que encontra essa constante. Oi. Hum, o custo, do custo de como. É isso, o gasto. Hum, sim, sim, exatamente. É, essas questões, é realmente, essas questões de regra de três simples, você tem que entender primeiro se a questão é uma regra de três simples, diretamente ou inversamente. Mas a gente vai ver o exemplos aqui das duas e como que a gente distingue uma da outra. Porque esses tipos, eu não gosto de macete, porque geralmente os macetes não servem para tudo. Tem gente que não são consistentes. Então, é melhor entender o que está por trás da regra e aplicar de forma correta. Então, vamos para um exemplo aqui de regra de três diretamente. Que é o seguinte, é que segundo a norma, essa norma aqui, 20, NR24, é, cada empresa deve providenciar por trabalhador a quantidade de 60 litros de água para o consumo nas instalações sanitárias. Em uma empresa que obedece a essas normas, foi constituída a seguinte tabela. E aqui eu tenho uma tabelinha, onde eu tenho o número de funcionários na primeira linha e embaixo eu tenho a quantidade mínima de água necessária em litro. Então aqui, ó, aqui eu tenho as filiais, né, da empresa. Na filial A, eu tenho 12 funcionários. Então, para atender essa norma, nessa filial, eu vou gastar aí, né, a empresa vai ter que gastar 720 litros de água. Na empresa B, na filial B tem 18 funcionários, e a empresa vai precisar de 10.080 litros de água. Na C, 20 e 1.200 litros. Na D, 30 e 1.800 litros. Na matriz, 50 funcionários e ela precisa de 3.000 litros.
Então, se a gente for observar a relação entre essas grandezas, a gente tem duas grandezas. Essa aqui, chamada de x, e aqui de y. Os valores dessas grandezas, né? Se a gente for observar o seguinte, ó, se eu pegar esse valor e dividir por 12, ou seja, a quantidade de litros por funcionário, eu teria 720 dividido por 12, que vai dar 60, né? Se eu pegar na filial B também, dividir 1080 por 18, também vai dar 60. Se eu fizer isso para todas, eu sempre vou obter esse valor. Ou seja, se eu pegar 2.200 por 20, também dá 60. 1.800 por 30 dá 60. E 3.000 por 50 dá 60. Ou seja, a gente diz que essas grandezas, que é a primeira, que é a de cima, que eu chamei de x grande, e essa de baixo aqui de y, né, que são os números de funcionários e quantidade mínima de água necessária, elas são diretamente proporcionais, porque quando eu olho essas relações, essas divisões, todas dão 60. E esse 60 aqui é o que a gente chama de coeficiente de proporcionalidade. Então, duas grandezas elas são proporcionais se, quando eu avalio essas grandezas, né, a sequência de números, de dados das grandezas, nessa proporção, elas mantêm um coeficiente em comum. Ou seja, todas essas divisões dão o mesmo número. É o que está aqui, né? Se a gente faz essa relação, a quantidade de água por funcionário em todas as filiais sempre vai dar o mesmo número. Aí, nesse caso, a gente diz que as grandezas são diretamente proporcionais e esse número, que é o resultado da divisão, né, de qualquer uma delas aqui, que deu 60, é o que a gente chama de coeficiente de proporcionalidade. Geralmente, o que a gente faz, né? A gente considera as listas, os dados da primeira, que a gente tinha, tá aqui, ó, 720, na segunda tinha 720, 10.080, ou melhor, 1.080, 1.200, 1.800, 1.300. E a lista de dados da primeira era 12, 18, 20, 30 e 50. E o coeficiente de proporcionalidade que deu foi 60. Bem, como é que a gente faz para identificar se uma grandeza é diretamente proporcional? Então, eu vou só escrever aqui o seguinte, para ficar mais claro. Digamos que eu tenho uma grandeza x, e essa grandeza ela tem esses valores. Ela tem seus valores aqui. Eu vou chamar aqui um valor de A, B e pontinho, pontinho. Ou seja, ela tem uma lista de valores. E eu tenho outra grandeza y, uma segunda grandeza, que também tem lá suas listas de valores. Eu vou colocar aqui C e D. E então, se eu quero saber se essas duas grandezas são diretamente proporcional, o que é que eu vou ter que fazer? É simplesmente eu vou pegar esse valor, um valor da primeira e seu correspondente na segunda. Aqui, por exemplo, aqui eu tenho o A na primeira e o correspondente na segunda seria o C. Aqui eu tenho o B na primeira e o correspondente na segunda seria o D. O que é que acontece? Quando eu faço A sobre C e eu faço A sobre D, então essas grandezas elas são diretamente proporcional se vale essa igualdade. Ou seja, o A dividido pelo correspondente na outra grandeza tem que ser igual ao B dividido pelo correspondente na segunda grandeza.
Então, quando a gente faz essa divisão, se eles são iguais a algum número, eu vou chamar aqui de Q, né? Ou seja, A dividido por C igual a B dividido por D, que eu estou chamando de Q. Esse Q seria o coeficiente de proporcionalidade, que no caso no exemplo anterior, a gente viu que era 60. Então, duas grandezas são diretamente proporcionais se elas obedecem a essa regrinha. Ok? Beleza. Então, deixa eu aceitar alguém aqui que está chegando. Permite. E essa regra, essa igualdade aqui também, ela pode ser equivalentemente dada assim, ó, significa o seguinte, que A vezes D é igual a C vezes B. Também é outra forma de reescrever essa igualdade aqui. Essa forma aqui é chamada de relação fundamental das proporções, que é o famoso multiplicar cruzado, né? O meio por extremos. E é importante a gente saber fazer isso daqui, porque resolve bastante coisa. Quando a gente chega numa igualdade assim que tem frações, a gente resolve multiplicando meio por extremo. O que está ali o que eu acabei de escrever está aqui. Então, como são essas questões relacionadas a esse tipo esse assunto? Ó, nesse exemplo aqui a gente tem essas duas sequências. Nesse caso aqui eu teria uma grandeza, essa primeira grandeza aqui, eu estou representando por x maiúsculo. Teria esses valores 5, 6 e 7. E eu teria uma segunda grandeza y com esses valores 25, 30 e 35. E eu estou perguntando se elas são diretamente proporcionais. Nesse caso aqui, o que foi que eu analisei? Ó? Eu vou precisar analisar a relação entre o primeiro valor da grandeza, da primeira grandeza, com o primeiro valor da segunda grandeza. O segundo valor da primeira grandeza com o segundo valor da segunda grandeza e o terceiro valor da primeira com o terceiro valor da segunda. E ao analisar essas divisões, tá aqui, ó, 5 sobre 25, 6 sobre 30, 7 sobre 35, todas elas dão esse mesmo valor, que é 1/5. Então, eles são diretamente proporcionais. Um detalhe é o seguinte, que a ordem como eu escrevo essas frações aqui é irrelevante. Por exemplo, eu poderia ter feito o contrário. Eu poderia ter considerado 25 sobre 5, 30 sobre 6, 35 sobre 7. Ou seja, eu poderia ter analisado assim, ó, 25 sobre o primeiro da segunda com o primeiro da primeira. Isso daqui é igual a 30 sobre 6, que é igual a 35 sobre 7. A diferença é que aqui agora vai dar 5 e não sobre 5. Mas as grandezas são diretamente proporcionais. Por quê? Porque elas mantêm essa relação. Nesse caso aqui, o que mudou foi o coeficiente de proporcionalidade, que ao considerar os valores da segunda grandeza no numerador e os valores da primeira no denominador, eu obtive esse coeficiente de proporcionalidade. E se eu fizer o contrário, como foi feito aqui, a gente tem esse coeficiente que é o inverso desse. Então, para resolver, né, esse tipo de questão, não interessa
essa relação aqui. Se, se eu considero os valores da primeira no numerador ou se eu considero os valores da segunda no numerador. O resultado, né, em termos de resolver questões, como é nesse segundo exemplo aqui, ó, em termos de resolver esse biquestão aqui, a ordem como você considera não importa. O que vai mudar aqui é só esse coeficiente de proporcionalidade. Tranquilo? Ó, nesse exemplo aqui está falando o seguinte: determine o valor de x para que as sequências. Aqui eu tenho a primeira grandeza 5x e a segunda grandeza eu tenho 50 e 100. E eu quero que essas grandezas sejam diretamente proporcionais. Então, ó, nesse caso aqui, nessa primeira solução aqui, está o seguinte: a gente considerou 5 sobre 50, ou seja, a relação o primeiro valor da primeira grandeza sobre o primeiro valor da segunda, e x sobre 100. Então, se eu quero que as grandezas sejam diretamente proporcionais, eu tenho que impor essa relação. Elas têm que satisfazer essa relação. E daqui a gente tem como é que resolve? Multiplicando cruzado, ou seja, meio por extremos. Então vai ficar 50 vezes x dá 50x, igual a 5 vezes 100, 500. E daqui a gente tem que x é igual a 500. O 50 está multiplicando, ele passa dividindo 50. E essa divisão vai dar 500 por 50 dá 10. Então, esse é o valor de x para que essas duas grandezas sejam diretamente proporcionais. Certo? Então, as grandezas, os valores ficariam 5, aí 10 da primeira, e na segunda, 50 e 100. Observe o seguinte: se eu trocasse esse 10 aqui por 9, as grandezas não seriam diretamente proporcionais. Não seriam. Por quê? Porque 50 dividido por 5 é 10, mas 100 dividido por 9 não é 10. Ou melhor, não é 10. 100 dividido por 9 não é 10. Ou seja, o que eu quero falar é o seguinte: 50, né, dividido pelo valor da primeira, seria diferente de 100 dividido pelo valor da segunda. Pelo segundo valor da primeira, na verdade. Não seriam diretamente proporcional. Ok? Tranquilo? Então, e as grandezas inversas? Como é que eu identifico que uma grandeza é inversamente proporcional? Só recapitulando aqui, para identificar, né, que as grandezas são diretamente proporcional, eu tenho que pegar um valor da primeira ou da segunda, tanto faz, mas eu tenho que manter essa relação, né? O correspondente na primeira dividido um valor da primeira dividido por o correspondente na segunda, que eu estou chamando de B, tem que ser igual, na verdade chamando de C, né? Tem que ser igual a um segundo valor da outra grandeza, ao segundo valor da primeira grandeza dividido pelo segundo valor da segunda grandeza. Eu tenho que impor essa relação, né? Se as grandezas são assim, x, aí tem os valores a e b, e a y tem os valores c
D. Então, para que elas sejam diretamente proporcionais, elas têm que satisfazer essa relação. Já nas grandezas inversamente proporcionais, a gente tem o seguinte: são aquelas grandezas onde a variação de uma provoca a variação inversa da outra. Isso mantendo a mesma razão. Em outras palavras, né, se a gente pegar dois valores em uma, nessa aqui, ó, A e B, e dois valores correspondentes, né, na segunda, a gente teria essa relação que não é a melhor forma de enxergar. Na verdade, ó, essa relação equivale ao quê? Está dizendo o seguinte, que os valores da primeira são proporcionais aos inversos dos valores da segunda. Só que essa relação aqui equivale ao seguinte, ó, é a mesma coisa. Lembrando que aqui a gente tem uma divisão de fração. Então, eu pego a primeira fração e multiplico por inverso da segunda, né? Então, vai ficar C sobre 1. Tem que ser igual à primeira fração multiplicada por o inverso da segunda. Então, dessa igualdade, a gente tem que AC é igual a BD. Então, duas grandezas, elas são inversamente proporcionais se elas satisfaz essa igualdade. Então, nesse caso, vai ficar, né? Eu tenho os valores A na primeira e vou multiplicar por o correspondente na segunda. B na primeira e multiplicar pelo correspondente na segunda. E essa multiplicação tem que dar o mesmo valor. Um exemplo aqui, ó, em um serviço de entregas, um veículo de uma transportadora percorre certa distância em 6 horas, a uma velocidade de 40 quilômetros por hora. Se sua velocidade média aumenta de 8 para 80, o tempo que se levaria para percorrer a mesma distância é, seria reduzido para 3 horas. Então, aqui a gente teria os valores, né? Aqui 40 quilômetros por hora, eu faço esse percurso em 6 horas. Se eu aumento para 80, a hora, né? O tempo diminui para 3 horas. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. Por quê? Ó, se a gente multiplicar 40 vezes seu correspondente aqui na segunda grandeza. Lembrando que aqui seria a grandeza x e aqui seria a grandeza y. Ó, 40 vezes 6 vai dar 240. Se eu multiplicar o segundo valor da primeira pelo segundo valor da segunda, fica 80 vezes 3, também dá 240. Ou seja, essas duas grandezas são inversamente proporcional. Nesse caso, o coeficiente lá de proporcionalidade é esse valor aqui, 240. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Então aqui a gente tem algumas observações. Note que aumentando em 2 vezes a velocidade média, o tempo gasto para fazer o mesmo percurso é reduzido pela metade. Né? Nas grandezas diretamente proporcional, se eu aumento para 2 vezes, o valor da segunda aumenta também, fica multiplicado por 2. Já nas inversas, se eu aumento uma 2 vezes,
a segunda grandeza diminui pela metade, ou seja, dividida por 2. Vou fazer um exemplo, ó. Chegando mais alguém aqui. Ó, nesse exemplo aqui está perguntando o seguinte: qual é o coeficiente de proporcionalidade entre as sequências numéricas inversamente proporcionais? Aí aqui eu tenho as sequências, eu tenho a primeira grandeza, e aqui eu tenho a segunda grandeza. E eu quero saber qual é o coeficiente de proporcionalidade. Bem, para saber isso, basta eu usar aquela regra, né? Essa regrinha aqui. Analisar o produto dos correspondentes. Ó. Nessa primeira grandeza eu tenho 1 e o correspondente dela na segunda é 20. O segundo valor é 2, o correspondente aqui é 10. E o terceiro valor na primeira é 5 e seu correspondente na segunda é 4. Então, 1 que multiplica 20 é igual a 20. 2 vezes seu correspondente, que é 10, também dá 20. E 5 vezes seu correspondente, que é 4, também dá 20. Então, significa que o coeficiente de proporcionalidade aqui é esse número 20, que é o que está aqui, né? Esse segundo exemplo que é mais interessante é o seguinte: sabendo que as sequências. Na primeira eu tenho um valor m menos 4 e 1, e na segunda eu tenho os valores 2, n e 4. São inversamente proporcionais, determina os valores de m e de n. Então, como elas são inversamente proporcionais, então o que elas devem satisfazer? Deve satisfazer o seguinte: m que multiplica seu correspondente na segunda grandeza tem que ser igual a menos 4 vezes esse n, mas também tem que ser igual a 1 vezes seu correspondente na segunda, ou seja, tem que ser igual a 1 vezes 4. Dessa igualdade, eu tiro que 4m é igual a 4. E o m vai ser igual a 4 dividido por 4, que é igual a 1. Então, o valor de m tem que ser 1. Para descobrir o valor do n, eu vou usar essa relação aqui, ó. 4 menos 4, que multiplica o n, tem que ser igual também a 1 que multiplica 4. 1 que multiplica 4. E aqui a gente vai ter que menos 4n é igual a 4. E o n vai ser 4 dividido por menos 4. E aqui mais com menos dá menos. 4 dividido por 4 dá 1. Então, o n seria menos 1. Então, os valores das grandezas seriam o M1, aí o menos 4, 1, e na segunda seria 2, menos 1 e 4. Então, até agora, o que a gente viu, basicamente, foi o que é uma grandeza diretamente proporcional, né? E o que é uma grandeza inversamente proporcional. Como é que a gente faz para identificar? Para a grandeza diretamente proporcional, a gente tem essa relação entre os valores correspondentes, né? Aqui, se eu tiver duas sequências, A, B, e a outra sequência, C, D, elas são diretamente proporcionais se elas satisfazem essa relação,
A sobre C igual a B sobre D, e são inversamente proporcionais se satisfazem essa relação. Deixa eu escrever outra relação. É, se satisfaz essa relação, A vezes C igual a B vezes D. Aqui é inverso, inversamente proporcional, e aqui é diretamente. E a gente vai utilizar essa ideia de direta e inversa agora nas regras de três simples. Então, a gente tem dois tipos de regra, né? Tem a regra de três simples, é, tem a regra de três simples e a regra de três compostos. Ou seja, a gente tem duas tipos de regra de três, a simples e a composta. A simples, ela é dividida em duas partes. Tem as inversamente proporcionais e as diretamente proporcionais. E a gente vai entender cada uma delas através de exemplos. Então vamos iniciar aqui com a regra de três simples diretamente proporcional ou direta, né? Nesse tipo de problema, né? Regra de três simples direta. Em uma regra de três simples direta, as grandezas são diretamente proporcionais entre si. Então vamos ver um exemplo aqui. Que diz assim, ó, se 30 metros de tecido custam R$ 318, quanto custará uma peça com 5 metros desse mesmo tecido? Então, para analisar se as grandezas são diretamente proporcional, o ideal é que a gente constrói uma tabelinha, que é o seguinte: eu vou nomear essa primeira grandeza aqui, ó, como comprimento, tá aqui, primeira grandeza, comprimento, e a segunda grandeza de preço. Então, ó, no primeiro momento a gente tem 30 metros e ele custa, né, aqui na 5, ou melhor, custa 318. Então, vou colocar 30 metros aqui na primeira grandeza e o preço na segunda grandeza, que é 318. E eu quero saber? Eu quero saber quanto vai custar aqui 5 metros desse mesmo tecido. Então, vou colocar o 5 aqui na grandeza do metro, né, de tecido. E vou colocar aqui X, porque eu não sei quem é o valor, quanto vai custar. Mas, como eu não sei quem é esse valor, eu vou denotá-lo por X. E vou descobrir quem é esse valor. Qual a análise que a gente vai fazer? A gente vai analisar as grandezas. A variação das duas grandezas. Por exemplo, aqui a gente tem nessa primeira coluna os valores, né? O comprimento. Então, aqui eu tinha na primeira linha eu tenho 30 e na segunda linha eu tenho 5. Então, de 30 para 5 diminuiu. É ideal a gente considerar o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, ó, mais, porque aqui é maior do que 5, eu vou colocar aqui menos para dizer que eu estou diminuindo. Então, de 30 para 5 diminuiu. E o que vai acontecer com o preço? Qual é a nossa intuição? Ora, se 30 custou 318, 5 vai custar mais ou menos. O bom senso aqui, né, nos diz que vai custar menos. Então, aqui eu seria mais, aqui seria menos. Por que eu coloco esse mais e esse menos? É o seguinte, porque a gente vai colocar em setinha. A gente vai escrever uma setinha de menos para mais. E vai escrever aqui também uma setinha de menos para mais. E quando essas duas setinhas elas aparecem
aparecem aqui na mesma direção, é porque as grandezas são diretamente proporcional. Obviamente que as grandezas são diretamente proporcional. Por quê? Daqui, ó, de 30 eu diminuí para 5 e o preço também vai cair de 318 para esse valor aqui que eu não sei ainda quem é. E essas setinhas nos ajudam principalmente na regra de 3 inversa. Porque é o seguinte, quando as setinhas estão apontando para o mesmo lado, a gente simplesmente vai tirar do quadro aqui, da tabela, os valores mantendo a direção da setinha. Então, ó, o 30 vai ficar em cima na primeira fração e o 5 embaixo. Isso daqui tem que ser igual, porque elas são diretamente proporcional. 318 dividido por x. E agora a gente descobre que é um valor de x, fazendo, né, multiplicando meio por extremo. Então, 30x, daqui a gente tem que 30x será igual a 5 vezes 318, que vai dar quanto? 5, 40, 9, 15. Deixa eu olhar aqui. Então, dá quanto? Dá 1.590, né? 1.590. 1.590. E o x vai ser 1.590 dividido por 30. Isso dá igual. Eu posso, ó, tirar esse zero aqui com o zero de baixo, fica 159 dividido por 3. É 53. 15 por 3 dá 5, né? E 9 por 3. Então, esse seria o valor aqui de x. Aqui no material, estou falando passo a passo. Ó, primeiro passo, a gente coloca os valores em uma tabela. O segundo passo, a gente vai analisar a variação das grandezas para ver se é diretamente ou inversamente proporcional. Esse sinalzinho aqui de mais é o que eu comentei, né? Aqui, esse valor é maior do que esse, eu estou identificando assim. Maior com mais e o menor com menos. Aqui, com mais e aqui com menos. E a setinha, ela sempre sai do menos para o mais, do menos para o mais. Quando a gente vai tirar os valores da tabela, a gente mantém essa notação. O que está com mais fica em cima e o que está com menos embaixo. E descobre quem é o valor de x multiplicando meio por extremo. Oi? Não, não porque... Não, não, fala. Não, não, nesse caso aí você está falando de regra de três compostas, que é outro tipo de problema. Aí a gente vai chegar lá ainda.
Mas essas setinhas elas nos ajudam a resolver esse tipo de problema também. Só que a gente, nesse caso aí, a gente compararia essa grandeza aqui, que tem a incógnita x, com as outras grandezas, de forma separada. Depois a gente monta a relação de proporção. Observe que aqui, para você escrever esse sinal, né, de mais e de menos, você precisa identificar se a grandeza é direta ou inversa, né? Porque esse aqui, beleza, ó, para mim identificar esses dois aqui, eu não preciso fazer nada. É só o 30 é maior que o 5, eu coloquei mais e menos aqui, né? Beleza. Agora, para me decidir quem é maior aqui, eu tenho que analisar as grandezas. Por que eu coloquei aqui para cá diminuía? Porque as grandezas são é, diretamente proporcionais. Se aqui 30 custou 318, se eu diminuir o comprimento do tecido, então o preço também vai cair. Aí por isso que eu coloquei aqui menos, desse lado aqui menos, porque o preço aqui tem que ser menor, porque as grandezas são diretamente proporcionais. Não é que eu cheguei aqui só coloquei mais aqui, mais e menos aqui. Ó, esse menos que está desse lado aqui, não é porque tem esse menos aqui. É porque as grandezas são diretamente proporcional. Então, se uma daqui para cá diminuiu, então o preço também daqui para cá tem que diminuir. Entendeu? Aí por isso que eu coloquei menos desse lado também. Mas poderia ser o contrário. Poderia a gente estar analisando outras grandezas que daqui para cá diminui e se ela for inversa daqui para cá aumenta. Então aqui seria mais, aqui seria menos, entendeu? Então vamos analisar outro exemplo. Aí aqui ó, tem o passo a passo como que foi feito e o resultado realmente deu 53. Ó, nesse segundo exemplo a gente tem, ó, se 18 operários produzem 378 peças por dia de um determinado produto, quantas peças seriam produzidas se essa linha de produção constasse com 25 operários? Então, ó, eu tenho 18 operários na primeira situação e eles produziram 378 peças. Na segunda situação, né, na segunda grandeza, eu tenho 25 operários. Aí eu quero descobrir a quantidade de peças que esses 25 operários vão produzir. Aqui, ó, a gente já pode dizer que o 18 é menor, vou colocar menos desse lado, né? E o mais aqui, 25. Pronto. Agora, aqui eu vou analisar. 18 produzem 378 peças. Se eu aumentei para 25, para cá vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar. Então, aqui também vai ser o mais, então, consequentemente, que é menos. E isso daqui é só para a gente, esse mais, esse menos, é só para a gente identificar a setinha. A setinha ela começa do menos para o mais. Do menos para o mais. Como elas apontam no mesmo sentido, você pode tirar a relação seguinte. Do jeito que está na tabela, a gente tira 18 sobre 25 tem que ser igual a 378 sobre x. Se eu tirar só o contrário, ou seja, se eu usasse o sentido da seta aqui, eu poderia tirar assim, ó, 25 sobre 18 igual a x sobre 378. Não vai mudar nada, o resultado vai ser o mesmo.
Então, resolvendo esse primeiro aqui, que eu tirei do jeito que estava na tabela, a gente multiplica meio por extremos. Então, 18x igual a... Agora aqui eu vou precisar de ajuda novamente. 25 vezes 378. Quanto que dá esse? Aqui vai ficar 18x, 9.450. E o x vai ser 9.450 dividido por 18. 525. Então, o x aqui seria 525. Ou seja, realmente aumentou, né? Tranquilo, pessoal? Tem alguma pergunta, dúvida? Exatamente, exatamente. Esse sinalzinho que eu colocar aqui é só para identificar o sentido das setinhas. Por enquanto parece besteira, né? Mas ó, quando a gente vamos ver o segundo caso, que são as grandezas inversamente proporcional, aí vai fazer mais sentido porque a gente considera as setinhas. Aqui está o resultado final da questão. Ó, na inversa, em uma regra de três simples inversa, uma das grandezas é inversamente proporcional à outra. Então vamos começar nesse exemplo aqui, ó. Se três operários fazem uma obra em 20 dias, em quantos dias 12 operários fariam a mesma obra? Então o que acontece? Vamos só subir aqui, ó, a tabelinha está aqui. Aqui está o número de operários e aqui o tempo em dias. Olha, aqui a gente já pode batizar logo aqui. Esse aqui é o menor valor, então a setinha vai ser assim, né? E aqui é o maior, vou colocar mais. Ou seja, ela vai ser daqui para cá. Agora aqui vamos analisar o que acontece aqui. Ó, três operários, eles realizam essa obra em 20 dias. Se eu aumentar de 3 para 12, o que vai acontecer com o total de dias? Vai diminuir. Então significa o quê? Que daqui para cá está diminuindo. Lembrando que aqui quando a gente está pensando, né, quando a gente faz essa análise, a gente pensa na obra, né, fixa. Ou seja, o mesmo serviço que esses três realizaram em 20 dias, eu vou colocar 12 para realizar em quantos dias? Aí a quantidade de dia vai diminuir para realizar o mesmo serviço. Então aqui, ó, a setinha sempre vai do menos para o mais. Então a setinha para esse lado vai ser assim. Pronto, as setinhas agora estão contrárias, né? Quando a gente for retirar da tabela para resolver a questão, o que a gente vai fazer? Mantém o sentido de uma das grandezas, por exemplo, essa, eu vou tirar do jeito que está aí, ó, 3 sobre 12, igual, e vou inverter a setinha da outra. Nesse caso aqui, ó, para inverter, o x vai para cima e o 20 aqui para baixo. Ó, tirei essa setinha do jeito que estava, as grandezas da primeira do jeito que estava, e vou inverter essa setinha. Só que para inverter a setinha, o x vai para cima e o 20 vem para baixo. E vamos resolver essa igualdade. Para resolver essa igualdade, a gente faz 12 vezes x
tem que ser igual a 3 vezes 20. 12x igual 60, né? 3 vezes 20, 60. E o x vai ser 60 sobre 12, que é igual a 5. Então, aqui o valor de x seria 5. Ou seja, diminuiu de 20 para 5 dias. Tranquilo? Então, nessa daqui, faz mais sentido porque a gente considera as setinhas. Justamente porque após eu fazer essa análise, a gente tira essas razões aqui, observando o sentido da setinha. Eu poderia fazer o seguinte, eu poderia pegar essa daqui, né? 20 sobre x, do jeito que estava aqui, igual, aí, ó, inverte o S. Ficaria 12 sobre 3. E fazendo essa conta, ó, dá a mesma coisa. Estaria 12x igual a 60. E x igual a 5. Então, eu posso escolher qual a setinha eu vou tirar do jeito que está e inverter a outra. O resultado não vai mudar. Aí aqui está o passo a passo, como é, a solução comentada, e está aqui o resultado. Vamos para um segundo exemplo, que é o seguinte: em uma pequena empresa, 18 funcionários trabalham durante 5 dias para produzir um lote de peças. Beleza. E quantos dias serão necessários para produzir outro lote de peças idêntico ao primeiro, se para isso só tiverem disponíveis 15 funcionários? Então, vou só baixar aqui para ver a tabela. Aqui está a tabela. No primeiro momento, eu estava com 18 funcionários e eles levaram aí 5 dias para produzir esse lote de peças. No segundo momento, eu diminuí o número de funcionários e quero saber a quantidade de dias para produzir essa mesma quantidade de peças, né? Esse lote com essa mesma quantidade de peças. Então aqui a gente já pode considerar assim, né? Que mais e aqui menos. Ou seja, a setinha vai ser assim. E aqui a gente vai analisar. Olha, se 18 funcionários eles levaram aí 5 dias para produzir esse lote, quando eu diminuir o número de funcionários, o que acontece com o número de dias? O número de dias vai aumentar, né? Então aqui seria mais, né? Com mais funcionários eu faço em menos dias. Então, com menos eu faço em mais dias. Então aqui seria mais e aqui menos. E a setinha seria assim. E aqui a setinha seria assim. E para resolver, a gente retira é, os valores da tabela assim: 18 sobre 15. E nessa segunda aqui, eu vou inverter o sentido da setinha. Então, para inverter o sentido da setinha, o x vai para cima e o 5 para baixo. E daqui a gente tira o seguinte: multiplicando meio por extremos, eu vou ter 15x igual a 18 vezes 5. 15x igual a 18 vezes 5, 40, 90, é 90, né?
E agora a gente tem que x vai ser igual a 90 sobre 15. Para que dá 4? Não, 4 não. Dá 8. Então a gente tem um valor de x igual a 8. Ou seja, que seria 8. É isso mesmo? Então, ó, tá certo isso. E... Ah, é. É, aumentou o número de dias. Tá certo. Eu, eu diminui. Foi. É 6. Pode. Não ouvi. É 6 ou é 90 por 15? É 6, 30. É, tá certo. É 6. Que é 6. Se alguém falou algo que eu não entendi bem, uma mulher. Entendi. Eu achei que era algum aluno. Mas é isso, aumentou um dia de serviço, né? Aumentou um dia. Eu diminui três funcionários e aumentei um dia. Talvez valesse a pena. Ou não, né? Porque se você aumentou um dia, você vai pagar no outro um dia a mais com 15 funcionários. Enfim. Aí aqui tem a solução, ó, comentada. E o resultado tá aqui. Deixa eu ver aqui quanto tempo já tá de vídeo. E já tá mais de uma hora. É. Eu vou interromper a gravação, eu vou ficar disponível para dúvidas. Aí amanhã a gente termina a regra de três compostos, para não misturar muitas coisas.